Saudações a todos. Vamos buscar então algumas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, logo no início, na introdução, ele termina, aliás, a introdução, colocando que esta obra, que o Evangelho, é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Ele quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Evangelho de Jesus, evidentemente, Porque justamente o Espiritismo é uma retomada, uma revivência do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus nos seus tempos primeiros, nos seus tempos primitivos, com a simplicidade e veracidade da forma como eram entendidos aqueles ensinamentos nos seus primeiros tempos, no cristianismo nascente, que depois, ao longo do tempo, foi sendo deturpado ali algumas interpretações. E ele coloca então que os espíritas nela encontrarão, além disso, aplicações estabelecidas, aliás, aplicações que lhes concernem mais especialmente. Por quê? Porque além das passagens de Jesus, dos textos dos 4 evangelistas, há também, Kardec também coloca ali as comunicações de espíritos que esclarecem, que ampliam, que trazem a interpretação dessas passagens, nos auxiliando numa compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Mas é um livro que alcança a todos, A todos, porque são baseados, ele é todo baseado nos ensinamentos de Jesus. Então pode atender às necessidades, aos anseios de todas as religiões, todas as formas de crença. Então, continuando aqui, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. Por que ele fala de maneira permanente? Porque essa comunicação sempre existiu. Evidentemente, que essa comunicação do plano espiritual com os encarnados sempre existiu. Do plano espiritual inferior, como dos espíritos de condições melhores e superiores, nos seus mais variados graus. Sempre existiu, mas a partir desses tempos, que foi justamente esse terceiro momento da Terra, essa terceira revelação em que Jesus volta dessa forma, através da revivência dos seus ensinos, essa comunicação se faria mais presente, porque a mediunidade ninguém segura, A mediunidade ninguém segura e ela se faz presente, e não haverá como desconsiderar fatos, Então, a mediunidade se alastra, ela vem se dando cada vez de uma forma mais intensa em todos os pontos, e chegará um momento em que todos terão que se render a essas evidências, Mas continuando aqui, retomando então, para não perder o sentido, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, essa última colocação em que Kardec encerra a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
nos fala dessas vozes do céu, né? E nos leva ali a recordarmos daquele ensinamento de Jesus que se volta aos discípulos e diz: se vocês se calarem, as pedras falarão, né? E por que as pedras falarão? As pedras significando ali o túmulo, né? Então, as vozes dos espíritos falarão. Então, mesmo que ali os discípulos, todos aqueles seguidores de Jesus, se calassem, ou viessem a se calar por necessidades, enfim, né? Mesmo que eles se calassem, as vozes dos céus viriam, porque já estava prevista, né? Jesus já traz claramente essa necessidade desse novo momento de amadurecimento na Terra, porque nós sabemos que Jesus veio no tempo de uma maioridade espiritual da Terra. Ele veio no tempo certo, em que já havia muitos que entenderiam a sua lição, a sua proposta, a sua boa nova, né? O seu convite ao reino dos céus. Mas ele sabia que não seria suficiente e já coloca esse terceiro momento que se estende, né? É um terceiro momento que se estende e se estenderá até que todos os corações se rendam a essas evidências, né? E vemos então, continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pegar aqui quando Kardec fala no capítulo 6º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Que é um ensinamento de Jesus, né? Ele colocou ali como tema do capítulo uma passagem de Jesus, muito clara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus era tão claro nas suas palavras. E é claro, todos nós percebemos que a chave do nosso progresso está na aceitação, não só na aceitação da reencarnação, porque muitos, ao tempo de Jesus, aceitavam a reencarnação. Era um fato muito natural ali entre os judeus, né? Aceitavam perfeitamente a encarnação, mas não tinham uma compreensão mais profunda. Então é isso que nós temos que buscar, uma compreensão mais profunda da reencarnação, para que realmente pautemos a nossa vida nesse conjunto de vidas, né? Especialmente a partir de agora para os dias vindouros. Porque esse conhecimento, é essa certeza que nos norteará as escolhas. Não tenhamos dúvida que aquele que sabe que voltará, ele terá ali um controle maior sobre as suas escolhas infelizes. Porque ele sabe que mesmo que ele consiga nessa encarnação até ser feliz, como acontece muitas vezes, você comete crimes ali de todos os gêneros e continua feliz, desfrutando até dos resultados daquele seu ato, enganando-se a si mesmo, né? Mas a partir do momento que você sabe que você voltará e terá que dar conta de tudo isso, você vai pensar com mais cuidado antes de tomar uma atitude infeliz. Se nós pensarmos na Índia, nós sabemos que os indianos, eles têm como conhecimento, desde os tempos idos, a reencarnação. A reencarnação para esse povo é algo que norteia a todos eles, ou pelo menos quase a todos. E baseada ali nas religiões, né, que eles professam, o budismo, o hinduísmo e algumas outras, esse conhecimento da reencarnação é muito forte. E se formos ali verificar, né, nós temos os dados de que o número de habitantes ali é uma exorbitância, né? É uma exorbitância.
comparando-se com os demais pontos. No entanto, é muito, muito menor o número de homicídios. Por que será? Por que será que é muito, muito menor? Porque eles há muito tempo trabalham essa ideia de causa e efeito, que eles chamam de karma, né? Então, essa ideia de causa e efeito, com certeza, ela é o ponto que nos falta. É o ponto que nós precisamos, não só, eu creio na reencarnação, mas de uma forma vaga, sem alcançar realmente ali o profundo significado desse fato, né? De que voltaremos e voltaremos, querendo ou não, negando, apesar de tudo, voltaremos. E é interessante como tem sido deturpada essa ideia e afastada, né? Interpretada de outras formas ali nos ensinamentos de Jesus, né? Ali nos concílios, quem tiver um interesse mais profundo, busque os concílios e verá ali interferências, né? Em determinados pontos para falsear essa ideia da reencarnação, que é muito clara, mas mesmo assim ela continua muito clara para quem deseja compreender. Mesmo porque Kardec teve o cuidado de buscar. Kardec debruçou assim esse espírito gigante, né? Gigante, esse braço de Jesus, esse companheiro de Jesus, né? Que veio no tempo certo nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, ele se preocupou com todos os detalhes. E ele traz passagens significativas do Antigo Testamento. Então, mesmo aqueles que ainda professam religiões que são muito presas ainda ao Antigo Testamento, não só a título de compreensão, porque é muito importante, feliz daquele que tem cultura e conhecimento suficiente para compreender o Antigo Testamento, perceber que tudo é uma sequência, é o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo, aquele que consegue linkar, aquele que consegue perceber, feliz. E nós temos esses grandes homens, né? Porque encarnam entre nós, nos trazendo esses ensinamentos, né? Então, eles nos trazem esta compreensão, né? Esse amarrar das ideias, né, que vão se completando desde todos os tempos. E é muito importante. Mas nós, mesmo de uma forma pincelada, é importante que compreendamos que existe toda ali uma sequência de grandes verdades. Muito importante que compreendamos isso. E Kardec buscou algumas passagens no Antigo Testamento. Vamos lá em Isaías, que ele coloca: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, olha, os teus mortos viverão, né? Então, Kardec vai colocar, os mortos não estavam mortos em espírito, né? Ele quis dizer que ainda vivem e não viverão, né? Então, do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão, né? E ele continua, quando o homem, agora uma de Job, quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?
Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Então, esse trecho é traduzido por Saci desta forma. Já numa tradução protestante de Osterwald, algo assim, né? Ele coloca: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias o meu combate até que chegue minha transformação. Então, numa outra tradução desse trecho de Job, na tradução grega, nós vemos: quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Aqui nessa tradução grega, então, fica muito, muito explícito. E Kardec vai colocar que o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar de regeneração pela água do batismo, como se quer interpretar, né? Que ele certamente não conhecia. Ele não conhecia essa regeneração pelo batismo, que foi uma interpretação buscada depois. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Então, Kardec coloca que a versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível, porque as outras também são muito claras, né? Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, não há dúvida, não há dúvida. Agora, se nós queremos, e quantos ainda querem, e nós também, mesmo nós espíritas que lidamos tanto com a reencarnação e que não temos dúvidas, uma grande maioria dos espíritas não tem dúvida, porque ele não tem como negar os fatos, ele não tem como negar as evidências, porque muitos deles já participam de reuniões mediúnicas, né? Reuniões mediúnicas sérias, em que não há como duvidar, né, das manifestações dessas vozes que se expressam, trazendo suas dores e amarguras, trazendo suas revoltas, outros trazendo suas colocações sábias para nos ajudar, para nos impulsionar. Então não há como negar a tudo isso, e mesmo que nunca se tenha tido a oportunidade de vivenciar algo dessa parte experimental da doutrina, há toda uma vivência de experiências, há todos os livros, né? Toda a codificação muito clara que Kardec nos traz, infinitas manifestações, não só nas obras básicas que compõem a doutrina, como também na revista espírita, que não deve ser esquecida, que não deve ser desprezada, que é uma leitura imprescindível para mergulharmos ali na vivência de Kardec, no seu dia a dia, porque era uma revista mensal em que ele ia colocando ali o seu dia a dia, né? Tudo aquilo que lhe chegava, muitas das coisas que ele coloca ali no sentido até experimental, para sentir, para observar e para conhecer, então, essa doutrina no seu todo. É muito importante que se acrescente à revista espírita, né? Então, vamos pensar, se estamos vivendo momentos tão decisivos, infeliz daquele que só vê dor, infeliz daquele que só vê esse mundo de provas e expiações que ainda estamos. Evidentemente, estamos em transição, num alvorecer, nos primeiros passos, e esse caminho não é de um momento para o outro, né? Aos poucos vai clareando, como da noite densa começam os primeiros raios, que aos poucos vão clareando e trazendo o dia, e trazendo o sol que nos aquece, que nos renova e nos prepara para um novo dia.
bem vivido, bem aproveitado, conscientes, porque justamente o conhecimento da reencarnação vem nos trazer aquilo que é a grande proposta trazida pela doutrina. O homem deve saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Consolador, que é um livro que nos traz mensagens de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier. E no capítulo 5, quando ele fala das ciências aplicadas, um dos pontos que ele aborda é sobre a questão da saúde. Então a pergunta 95, por exemplo, é feita a Emmanuel. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Ele responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, no nosso olhar material humano, saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos físicos, né? Mas do ponto de vista espiritual, a saúde verdadeira é aquela saúde da alma, né? E nós vamos entender aqui ao longo das respostas o quanto essa saúde da alma depende do nosso equilíbrio, do nosso comportamento, da nossa mente, né? Há um provérbio grego que diz mens sana corpore sana, ou seja, mente sã, corpo são. Então nós vamos aí percebendo que a nossa mente tem uma influência gigantesca sobre as nossas células físicas, sobre o nosso equilíbrio físico. Tanto que hoje há várias universidades do mundo, aqui em São Paulo, entre elas o HC, o Hospital das Clínicas, que estudam essa relação tão próxima da espiritualidade com a medicina, né? Ou seja, o quanto uma oração, o quanto uma prece, o quanto uma meditação, elas ajudam e muito na recuperação de um doente, né? Melhorando ali a resposta imunológica, melhorando a resistência, abreviando ali o tempo de recuperação de um paciente, né? Então, independente da religião, a oração, a prece, a fé, a meditação, elas fazem muito bem ali no processo de recuperação de um paciente internado. Outra pergunta: toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual? Tem ascendentes espirituais? Ou seja, tem origem no espírito? A resposta: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, né, as doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então ele deixa claro que o corpo doente revela o quê? Um espírito enfermo, um espírito doente. E que é na alma, assim como essa doença, elas têm a origem no espírito, também é no espírito, também é na alma que se encontram ali os recursos de uma cura definitiva. Ele continua dizendo: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, do próprio espírito doente, né? Podeis objetar, né? Podemos perguntar que as injeções, os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo.
Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. Eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo, envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então temos ali os recursos das injeções, os comprimidos, os medicamentos, recursos tão importantes, tão valiosos, né? Mas, como ele já falou anteriormente, esses recursos são extremamente importantes, mas se essas doenças foram provocadas no espírito por algum comportamento inadequado, elas também vão sendo curadas à medida que nós vamos mudando ali o nosso comportamento. Tanto que nós podemos ver pacientes que eles têm a mesma doença, a mesma patologia em estados bem semelhantes. Talvez um use um remédio mais simples, que ele já faça ali um efeito rapidamente, uma recuperação até surpreendente, enquanto o outro com a mesma doença, com sintomas parecidos, talvez use medicações ali extremamente potentes, biológicas, que não tem ali a resposta ao resultado esperado. Então, nós vamos perceber que essas respostas, elas dependem também do estado de espírito da conquista de cada um. Nós podemos lembrar que quando Jesus veio na Terra, ele não curou todas as pessoas. Por que ele curou alguns e tantos outros não? Porque esse grupo que ele curou já eram espíritos que estavam chegando no final de prova, ou seja, já tinham passado pelo aprendizado, né? E outros ainda precisariam de um tempo maior de aprendizados ali da resignação, da paciência, da confiança, da fé em Deus. Tanto que Jesus, quando curava, ele falava duas coisas bem interessantes. A primeira, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus ali, por toda a condição que ele tinha, manipulando ali os fluidos do ambiente, ele proporcionava ali a cura, mas ele dizia: a tua fé, ou seja, aquela pessoa curada tinha conquistado, tinha adquirido ali os méritos, os aprendizados necessários para que aquele sofrimento chegasse ali ao término. E aí ele dizia uma outra frase: vá e não peques mais. Com isso ele queria dizer que aquela doença havia sido provocada por um comportamento inadequado, por algum erro do passado, né? E que, quando ele fala vaze e não erres mais, querendo dizer, olha, não repita os mesmos erros, né? Para que você não adoeça novamente. Então essas duas frases, vai, a tua fé te salvou e não peques mais. Outra pergunta: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc? Ou seja, se a origem está no espírito, precisamos ali usar os medicamentos humanos? A resposta: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Então nós não só podemos, como nós devemos, temos a obrigação de procurar ali o nosso bem-estar, o equilíbrio do nosso corpo físico, né? Aproveitarmos os recursos que Deus, que a ciência, que a natureza ali nos oferece. Então nós devemos, como ele diz, mobilizar todos os recursos ao nosso alcance. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Então, durante muito tempo, nós precisaremos, como precisamos, da contribuição ali dos médicos, dos cirurgiões, dos farmacêuticos, como diz aqui, que são missionários do bem coletivo. Pessoas, espíritos, que vieram com essa tarefa de ajudar, né? Se a gente parar para pensar, quantas pessoas o médico auxilia, quantas pessoas o enfermeiro auxilia, né?
um técnico de enfermagem, enfim. É um trabalho ali, um sacerdócio, um verdadeiro sacerdócio de dedicação, né, de amparo, de consolo, de renovar a esperança daquele que chega ali doente. Então, são missionários que trazem ali essa oportunidade sagrada do auxílio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né, de atender, de tratar ali os pacientes com carinho, com a dedicação que essas profissões exigem. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Ou seja, nós vamos aprender a cuidar ali da saúde do nosso corpo, porque durante muito tempo essas doenças vão perdurar, mas na medida em que nós somos evoluindo como espíritos, nos tornando criaturas melhores, proporcionalmente essas doenças vão reduzindo, né, vão amenizando, porque seremos criaturas melhores. Então, se essas doenças, né, mais sérias, elas refletem o estado do nosso espírito, quando formos criaturas melhores, naturalmente não terá a necessidade da dor, do sofrimento, né, dos problemas físicos, porque esse aprendizado vai ser feito sem essa dor física, né? Então, há aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Por isso é que é muito importante nos processos de doença, sobretudo nos processos mais crônicos, ao invés da revolta, que nós nos perguntamos: o que a vida tem a nos ensinar? Quais são os exercícios que essa doença trazem para a minha reflexão? Então, o equilíbrio, se de um lado nós não devemos nos acostumar com a dor, nós não devemos ali simplesmente falar: eu sou doente, vou ter dor a vida inteira, e nos acomodarmos, né? Então, de um extremo, nós não devemos ter acomodação, procurando o melhor para a nossa saúde. Do outro extremo, nós não devemos ter a revolta contra a vida, contra Deus, contra nós mesmos, porque essas doenças, quando bem compreendidas, elas nos ensinam muito, né? Nos ensinam ali o valor da persistência, da paciência, da humildade. Quantas vezes ali no processo de doença nós temos uma dependência absoluta de alguém que nos ajude, até para as necessidades ali mais básicas, né? Nos mostrando que nós não somos donos do mundo, né? Que o mundo não gira ali em torno de nós. Então, essas situações em que percebemos a nossa fragilidade nos fazem perceber também a nossa humanidade, ou seja, que nós não somos Deus, que nós não controlamos tudo. E quando bem compreendido, isso pode trazer ali profundas lições para o nosso espírito, para a nossa alma. Né? Tanto que quantas pessoas passam por processos ali de doenças e depois disso se recuperam e dão muito mais valor à própria vida, valor a pequenas coisas como o olhar, como tomar ali um banho de sol, como a própria respiração, né? Quem já teve ali um processo de asma, de bronquite, uma DPOC, que é a doença pulmonar ali obstrutiva, que tem uma dificuldade muito grande de respirar, quando você consegue ali encher os seus pulmões e respirar tranquilamente, nós valorizamos aquilo que parece ser tão banal, tão mecânico, né? Mas enfim, essas doenças, quando superadas, elas nos ensinam a valorizar ali as pequenas coisas da vida, né? Uma outra pergunta: por que não será permitido às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, né, da hanseníase e do câncer? Ou seja, por que os espíritos não nos trazem ali as curas definitivas tão esperadas? A resposta: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inaprendidos pela ciência dos homens.
Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. Então, na própria natureza estão todos os elementos necessários para que haja ali a cura das doenças. Só que há uma necessidade para o nosso crescimento de determinadas situações. Nós tivemos aí recentemente a Covid, né? Estamos ainda num processo, não podemos dizer que já saímos completamente dele, mas ali houve muita dor, muito sofrimento, mas quantos aprendizados, né? O quanto essas situações nos convidaram ali uma reflexão, a uma visão diferente da vida, a uma reaproximação do lar, da família, de uma convivência ali mais juntos, mais próximos, né? De uma parada ali na correria insana que muitas vezes estávamos vivendo. Então, tudo a seu tempo. Na medida da nossa necessidade, do nosso merecimento como planeta, essas curas elas vão chegando, elas vão acontecendo, mas se há outras necessidades, nós podemos ter outras doenças que têm como objetivo não a dor e o sofrimento, mas o aprendizado, essa mudança do nosso comportamento. Então, vejamos não só como uma desgraça, mas acima de tudo, como provações muitas vezes necessárias, que nos convidam ali a um outro olhar sobre a vida, sobre a nossa própria saúde. E ele diz: o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Então, quantas vezes uma doença ali vai minando o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque nos achamos ali infalíveis, nos achamos superiores, e a doença tem, quando bem compreendida, ela tem uma das suas funções é de nos mostrar que nós não somos nem melhores, nem piores do que ninguém, que nós temos que nos ajudar, nós precisamos ali um dos outros. Então isso ajuda a quebrar um pouco da nossa vaidade. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, quando vemos um hospital que temos uma imagem somente de dor, mas ali, em muitos casos, são estações de meditações, de reflexões, justamente nos convidando ali a termos mais lucidez, né? A termos mais clareza de qual é a verdadeira finalidade da nossa vida, que em última instância é aprendermos a amar, né? Aprendermos a amar e aprendermos a sentir o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse amor, ele se manifesta na saúde, na alegria, mas também ele vem nos ensinar através da dor dessas reflexões. Então nós encerramos por aqui, sempre gratos a Deus e a Jesus por esses aprendizados que Emmanuel nos traz.